Caríssimos, vamos para a segunda questão então aí da segunda fase. Olha o que ela diz para a gente. Caio, Tício e Mévio são os únicos sócios da CTM, Comércio Internacional Limitada. O primeiro possuindo cotas representativas de 60% do seu capital social e os demais 20% cada um. A sociedade é administrada pelos 3 sócios e o contrato social determina que a representação da sociedade perante terceiros somente é válida quando realizada pelos 3 sócios em conjunto. Ou seja, os sócios administram e o perfil de administração é administração conjunta, todo mundo fazendo tudo junto. Em razão de problemas pessoais com Tício, Caio passou a se negar a assinar qualquer documento da sociedade, o que pôs a continuidade da empresa em risco, uma vez que o objeto social da CTM está diretamente relacionado à compra e venda internacional de alimentos, atividade que envolve a celebração de diversos contratos diariamente. Para contornar a situação, Tício e Mévio decidem excluir Caio da sociedade. Com base nesse cenário, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal. É possível excluir o sócio majoritário pelos sócios minoritários? Qual o procedimento a ser adotado nesse caso? Queridos, percebam exatamente qual o contexto. A gente está diante de Caio, que tem 60%, Tício e Mévio com 20% cada um, e aí os sócios minoritários querem excluir, na letra A, o sócio majoritário. É possível? É possível sim. Vamos embora ver a resposta. É possível sim haver a exclusão dos sócios minoritários, dos sócios majoritários pelos sócios minoritários. Olha o que a gente tem no 1030. Ressalvado o disposto no 1004 em seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente mediante a iniciativa da maioria dos demais sócios, sem olhar, portanto, para a quantidade do capital social por falta grave no cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Portanto, perfeitamente viável a exclusão do sócio majoritário numa sociedade limitada, devendo tal fato se dar na via judicial, já que, como a gente viu, basta falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou seja, essa dificuldade, né, que o Kant estava trazendo para o andamento da sociedade. Fazendo isso na via judicial, perfeitamente tranquilo. Qual é o procedimento que deveria ser feito, portanto? Uma ação judicial, uma ação de dissolução parcial da sociedade, ou como o Código Civil chama, ação de resolução da sociedade em relação a um sócio, com a liquidação das cotas do sócio a ser excluído, nos termos do que a gente tem no 1031. Olha só, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor de sua cota, da cota desse sócio, considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço especialmente levantado. Portanto, é possível excluir, feito na via judicial, a partir da ação de dissolução parcial cumulado com liquidação de cotas, aí com a apuração dos haveres do sócio que está sendo excluído. Tranquilo e calmo, portanto, para quem é caveira essa questão, e aí é o convite que a gente faz. Venha para o BOP, venha para o direito empresarial. Vamos à próxima questão. Questão 3. Caio, Tício e Mévio assinaram um instrumento particular de constituição da CTM Comércio Internacional Limitada e logo em seguida iniciaram as atividades comerciais da sociedade. Em razão do atraso de 40 dias da entrega de uma encomenda de 100 toneladas de soja, o cliente prejudicado ajuizou demanda em face de Caio, Tício e Mévio para cobrar a multa de R$100 mil por dia de atraso na entrega do produto. Ao informar os seus advogados que foram citados na mencionada ação, Caio, Tício e Mévio foram surpreendidos com a constatação de que, por um lapso, o estagiário responsável pelo arquivamento do instrumento particular na Constituição da CTM, Comércio Internacional Limitada,
perante a junta comercial, deixou de fazê-lo. Com base no cenário acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Quais são as perguntas? Nessa situação, qual é o tipo de sociedade existente entre Caio, Tício e Mévio? E letra B, sob o ponto de vista societário, qual é a responsabilidade de Caio, Tício e Mévio perante o cliente que os processa? Percebam, Caio, Tício e Mévio resolveram constituir uma sociedade limitada. Como sabemos, sociedade limitada é uma sociedade personificada. Sociedade, portanto, que precisa ter seus atos constitutivos levados a registro no órgão competente. Como a nossa sociedade vai fazer aí compra e venda de mercadorias ou atividade empresarial genuinamente, o órgão competente seria a junta comercial. Porém, qual é o problema? Como a questão mostrou, o estagiário da sociedade encarregado de levar registro à junta esqueceu de fazê-lo. E aí, meus caros, esquecendo de fazer o registro, a gente tem tudo no mundo, menos a sociedade limitada. De rigor, antes de vir a ser feito o registro de uma sociedade limitada, como de resto de qualquer outra, afora a sociedade anônima, a sociedade funcionará como sociedade em comum. É o que a gente tem no 986 do Código Civil. Olha o que diz o 986. Enquanto não escritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organizações, pelo disposto nesse capítulo, observadas subsidiariamente, no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples. Ou seja, uma sociedade que está em constituição, porque ainda não tem o registro dos seus atos constitutivos no órgão próprio, ela funcionará para todos os efeitos como se fora uma sociedade em comum. Querido, sociedade em comum é o nome que o Código Civil dá para as antigamente chamadas sociedades de fato ou irregulares. Portanto, não interessa se o contrato é verbal ou se o contrato é escrito, mas ainda não registrado, o regime jurídico para sociedades é o da sociedade em comum, prescrito no Código Civil dos artigos 986 a 990. A questão 2 pergunta qual é o tipo de responsabilidade. A responsabilidade da sociedade em comum está prescrita onde? No artigo 990 do Código Civil. E aí é aquilo, né? Todos os sócios na sociedade em comum, eles terão responsabilidade subsidiária, solidária e ilimitada. Estando excluído da responsabilidade subsidiária aquele sócio que tiver investido na função de administrador e nessa função passar, por assim dizer, a contratar em nome da sociedade. É o que a gente tem no 990. A resposta, portanto, da item B é o 990 que diz: todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Próxima questão que a gente tem, última questão, é a questão 4, que diz para nós: Diego exerce o comércio de equipamentos eletrônicos por meio do estabelecimento instalado no centro do Rio de Janeiro. Observe que Diogo não se registrou como empresário perante a junta comercial. Com base nesse cenário, responda. Letra A. São válidos os negócios jurídicos de compra e venda realizados por Diogo no curso de sua atividade? Letra B. Quais os principais efeitos da ausência de registro de Diogo como empresário? Vamos compreender os fundamentos das questões. Fundamento da questão A está lá no Código Civil, na interpretação conjunta que a gente faça dos artigos 966 e 972. Vamos comigo. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Ou seja,
Atividade do empresário, atividade de empresa, atividade econômica, é uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços exercida profissionalmente. Olha o que diz o 972. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Perceba que em nenhum momento se fala aí do registro, seja para definir empresário, seja para falar sua capacidade, com que os atos praticados por Diogo são plenamente válidos. Plenamente válidos é o que a gente tira aí do 966 com o 972. E aí, como a gente viu, a questão B discute quais são os efeitos que a gente vai ter com a ausência do registro. Caríssimos, notem bem, extremamente importante isso. A ausência do registro implica a irregularidade do exercício da atividade empresarial e não a incapacidade para empresariar. Se você pegar o 967 do Código Civil, está dito lá que é obrigado o empresário a se registrar antes do início da sua atividade, mas essa obrigação é apenas para fins de regularidade da atividade, para que o empresário possa validamente cumprir aí o regime jurídico empresarial. A falta de registro não torna inválidos os atos praticados, são negócios jurídicos perfeitos, plenamente válidos, portanto. A falta de registro vai ocasionar a irregularidade da atividade, que traz como principais efeitos mencionados aí no âmbito do direito empresarial, lá na Lei 11.201, a lei de falências o quê? A impossibilidade de pleitear recuperação judicial, já que o artigo 48 da Lei de Recuperação de Empresas diz que só pode pleitear a recuperação o devedor que estiver em exercício regular de atividade há mais de 2 anos. Exercício regular, entenda, é o exercício de atividade registrado, e o 97, parágrafo 1º, que prescreve a impossibilidade de um empresário de fato vir a fazer aí o requerimento de falência de algum devedor seu, na medida em que se coloca para o empresário a necessidade de quê? De ele comprovar sua regularidade mediante certidão entabulada aí, promovida aí, expedida aí pela junta comercial. E isso foi, meus caros, a prova de segunda fase de empresarial do exame 2011.1. Veja que a prova de empresarial é tranquila, não há muito problema, não há muita polêmica, e aí eu quero te fazer um convite. Quero te fazer um convite para você se tornar caveira no direito empresarial. Quero te convidar a vir fazer comigo aqui no curso Master a segunda fase de direito empresarial. Porque você já sabe, eu sou o 01 do BOP, do Batalhão de Operações para Provas de Empresarial, e eu quero te deixar caveira no direito empresarial, garantir a carteira no seu bolso. E você sabe que, para mim, missão dada é missão cumprida. Quer ficar caveira no direito empresarial? Entra no BOP e colhe em mim que é sucesso. Vem para o BOP você também, vem. Um grande abraço.